3, vamos ler do versículo 14 ao versículo de número 19. Hebreus capítulo 3, do 14 ao 19, é a terceira parte do tema Não endureça seu coração. Vamos à leitura da palavra de Deus com temor e tremor. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram os que, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. Tua palavra diz que o Senhor é o Deus vivo. E é vivo, Senhor, porque o Senhor sempre está falando conosco. Aleluia. O Senhor fala conosco através da Tua palavra. Porque a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, que penetra dentro do nosso coração e discerne os nossos pensamentos, nos guia segundo a Tua vontade. Que coisa linda, Senhor. Tu és o Deus vivo, o Deus que fala através da palavra, através da pregação. Tu és o Deus que nos guia através da Tua vontade. E a Tua vontade, Senhor, está expressa na Tua palavra, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada. Nós nos regozijamos com isso, Senhor, porque é um grande privilégio que nós temos hoje, os cristãos de hoje, aqui nessa noite, de termos a palavra do Senhor em nossas mãos. Gerações de cristãos que não tiveram essa oportunidade, dependiam apenas da pregação dos líderes que o Senhor colocou à frente da igreja, dependiam do credo apostólico, amém, o resumo da nossa fé. Mas nós, ó Pai, pela Tua infinita misericórdia, temos a Tua palavra. Ó Senhor, ajuda-nos a não sermos negligentes. Ajuda-nos, Senhor, a não nos cansarmos de ler a Tua palavra. Ao contrário, que nós tenhamos prazer em ouvir a Tua voz, em estudar a Tua palavra, em nos debruçarmos na leitura diária da Escritura Sagrada, aleluia, em termos prazer de Te ouvir, em orar, buscando para que o entendimento da Tua palavra, para que Teu Espírito, ó Santo Espírito de Deus, possa nos guiar e falar aos nossos corações através da palavra. Ó Pai, homens de Deus morreram por causa da palavra, aleluia, para que nós possamos hoje, aleluia, ter a Bíblia em nossas mãos. Ó Senhor, que nós não venhamos a menosprezar a grande bênção que o Senhor nos dá. Fala conosco nessa noite, Senhor, porque o Senhor fala em cada culto, cada pregação é o Senhor falando. Nós possamos, ó Pai, ter os nossos corações abertos, como foi cantado, amém, para ouvir a Tua palavra, amém, para guardar o Teu ensinamento, os Teus mandamentos dentro dos nossos corações, e não venhamos a pecar contra Ti. Ó Senhor, que isso se suceda com cada um de nós, que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente, ouvindo a Tua palavra hoje, corrigirmos nossos caminhos e firmarmos, aleluia, na fé em Cristo Jesus. Tira de nós, ó Pai, toda a incredulidade, porque ainda, infelizmente, podemos tê-la, ó Pai, mas que nós possamos ter a nossa fé fortalecida em cada momento da nossa caminhada rumo a Canaã celestial, porque é para isso, aleluia, que o Senhor enviou Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O descanso está próximo, a volta de Cristo, como cantamos, é iminente, aleluia, a Canaã celestial se avizinha, a Jerusalém, a Sião, aleluia, de Deus está aí. Que nós possamos perseverar até o fim, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, coloque-se de pé. Podem assentar. O irmão de pé já está, né? Podem assentar. Amém? Irmãos, nos versículos finais do capítulo de número 3, que nós vamos encerrar hoje pela misericórdia do Senhor, o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, continua sua exortação e ameaças
a fim de nos levar à total obediência a Cristo Jesus. Então, o escritor de Hebreus até agora vem mostrando a dignidade de Cristo. Amém? Ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que Moisés. Logo, nós devemos nos submeter a Cristo, amém? E devemos obedecer a sua voz, amém? Então, capítulo 3, o escritor de Hebreus vai adentrar um pouquinho no capítulo de número 4, ele exorta aos seus ouvintes hebreus e a nós também, de que todo momento é momento de ouvir a voz de Deus e de buscar nos consertar diante de Deus. Deus sempre está nos chamando à sua presença, amém? E ele fecha o capítulo número 3 com algo que, eu não sei se a palavra contrapõe cabe aqui, mas ele fecha o capítulo 3 com algo que se contrapõe a Hebreus 11, e são duas verdades grandiosas da Escritura Sagrada. O que ele fala lá, que a gente ainda vai estudar em Hebreus 11? Hebreus 11 fala bem assim, abre lá, Hebreus 11, versículo de número 6, famoso texto, né? Amém? Veja só, Hebreus 11, 6. No 3 ele vai falar de algo que é contrário a Hebreus 11, 6, mas que também é uma verdade absoluta. Em Hebreus 11, 6 fala bem assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Ora, no capítulo de número 3, ele termina como? Amém? Volte lá. Ele termina bem assim no verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa do quê? Da incredulidade. Fé e incredulidade. Dois opostos, né, entre si, mas que são verdade dentro da Escritura Sagrada. Ou seja, se é verdade que a fé é a base para toda obediência ao Deus vivo, não é isso que o escritor de Hebreus está falando em resumo, né? É necessário que nós nos aproximamos com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé é a base de toda obediência. Eu quero agradar a Deus, ou seja, eu quero ser obediente a Deus. Como é você? Através da fé. A fé é a base para toda obediência a Deus. Se isso é uma verdade, também é verdade que a incredulidade é a raiz para toda desobediência à palavra de Deus. Então, quando alguém está desobedecendo a palavra de Deus, a base disso é o quê? Incredulidade. Ele não confia na palavra de Deus, ele não confia naquilo que Deus fala. Já a fé é o contrário. Para agradar a Deus, eu tenho que ter fé. Fé é essa que vai me fazer o quê? Acreditar na palavra de Deus. Amém? Então, por isso o escritor de Hebreus fala no verso 19, como a gente acabou de ver, que o problema daquele pessoal que saiu do Egito, amém, é a incredulidade. Porque veja só, vamos ler de novo os versículos finais. Ele fala bem assim, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Aí o 17 fala assim: e contra quem se dignou por 40 anos? Foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. Então você vai falar assim: quem é que não entrou na Canaã celestial daqueles que saíram? Foram os que pecaram. Então qual era o problema deles? Eles eram pecadores, por isso não conseguiram entrar na Canaã. Amém? Mas ele continua no verso 18: e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Aí alguém pode falar assim: não, o que impediu eles de entrar foi a desobediência. Além de pecadores, além de quebrar a lei de Deus, eles não faziam nem questão de obedecer a Deus. Os desobedientes não entraram. Mas aí ele encerra com o versículo 19. Amém? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Realmente, eles pecaram. Realmente eles foram rebeldes e desobedientes. Mas por que eles foram isso? O escritor de Hebreus põe a base. A incredulidade levou eles a serem rebeldes. A incredulidade levou eles a desobedecerem. A incredulidade levou eles a pecarem contra Deus. Amém? Contra a verdade de Deus. Porque lembre-se, isso está testificando que eles saíram da escravidão do Egito para uma terra que manda leite e mel e não conseguiram entrar. Nós somos tirados do império das trevas, somos iluminados pela pregação do Evangelho. E qual é o objetivo? Adentrar a Canaã celestial, a volta de Cristo. Amém?
podemos ter um descanso eterno, amém? Que Deus prometeu a nós. Então uma pergunta surge, não é? Se aqui o contexto é de salvação, e verdadeiramente é, porque a história do Êxodo aponta para a história da redenção, amém? Eles foram tirados da escravidão do Egito, nós somos tirados da escravidão do pecado, do império das trevas. Eles para uma terra física que manda leite e mel. Nós, durante toda a nossa caminhada cristã, para a Canaã celestial, para a eternidade com Cristo, a vida eterna, amém? Uma pergunta surge: quem irá ou quem verdadeiramente é salvo? Quem irá se salvar? Você pode perguntar. A Escritura é clara. Vamos para alguns textos, já que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem vai se salvar? Amém? Porque você pode botar todos os defeitos daquele povo que saiu do Egito. Mas, veja, o que impediu eles de entrar foi o quê? Incredulidade. Então, quem é que vai adentrar? Quem vai ser salvo? Quem tem fé. Amém? O principal é a fé. O justo viverá por fé. Amém? João 3,16, famoso, né? Vamos lá, mas vamos olhar a Bíblia. Amém? Quem vai ser salvo? A Escritura é bem clara quem é que vai ser salvo. E a base para a salvação é essa. João 3,16. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê. Quem é que vai ser salvo? Quem tem fé em quem? Em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E os do passado, pastor? Já é matéria dada, né? Os do passado creram no Messias da mesma forma que nós, mas no Messias que viria. Nós cremos no Messias que já veio, no Cristo que já veio e vai voltar. A fé é uma só, é a mesma. Amém? Glória a Deus por isso. João 3,36. Quem vai se salvar? Amém? Por isso, quem crê no Filho tem o quê? A vida eterna. Quem vai se salvar? Aquele que crê no Messias, no Cristo, em Jesus Cristo. Tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde. E a rebeldia tem a ver com quem? O que o escritor de Hebreus fala lá? Incredulidade. Amém? Por que as pessoas são rebeldes contra o Filho? Porque são incrédulas. Amém? Aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. João capítulo de número 6. Bem, poderíamos abrir muitos versículos, bem, irmão? Mas a base, quem vai ser salvo? Aquele que crê. João 6, 28 e 29. João 6, versículo 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Amém? Jesus é bem claro. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala: não por obras, para que ninguém se glorie. A única obra que Deus exige do seu povo é crer no seu Filho. Amém? No unigênito Filho de Deus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. A obra é essa. É fé. Amém? Esse é o ponto. Não é o fazer, mas é o Deus ter misericórdia. Amém? Não é quem corre, é quem Deus exerce misericórdia. É aquele que é agraciado com graça e fé. Amém? Essa fé que aponta para o quê? Para a salvação. Porque esse é o objetivo final de Deus. Qual é o objetivo final de Deus? Não é a sua glória? Ora, e ele vai receber essa glória como? Os que foram salvos por fé, mas também daqueles que se perderam pela incredulidade, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Aleluia! Logo, irmãos, aquele irmão lá daquele canal Resistência, amém? Ele falou uma frase interessante esses dias, amém? Agora até me faltou a frase dele, mas a soteriologia, a frase foi essa: a soteriologia não é secundária, ela é primária, amém? Não é algo secundário, é primário. Porque sem uma soteriologia, ou seja, um verdadeiro entendimento da salvação de Deus, não há como glorificar a Deus, porque o objetivo final é a glória de Deus, mas a salvação é o meio pelo qual Deus vai ser glorificado, tanto para os que se salvam como aqueles que se perdem. E Romanos 1,17, que eu já citei, amém? Que é a luz de velas, né, como diz o hino, Martim Lutero leu isso aqui, começou a
reforma protestante, Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Amém? Como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é isso que Paulo fala? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, há uma justiça no Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Agora é interessante que Paulo fala aqui, de fé em fé. Amém? Isso é maravilhoso, guarde isso no seu coração. Então quem vai se salvar? Quem tem fé. Fé em quê? A pessoa de Cristo. A todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. O que significa o nome? A Yeshua. Não é isso. O nome é a pessoa, quem crê na pessoa de Cristo e na sua obra, como a Escritura revela. Aleluia? Glória a Deus por isso. Posto isso, irmãos, vamos ao texto. Volte lá, Hebreus capítulo de número 3. Vamos ler o versículo de número 14. Quem vai ser salvo? Os da fé. Amém? Os que têm fé. Quem vai se perder? Os que são incrédulos. Amém? Sobre esses permanece. Amém? A ilha. O versículo de número 14 começa bem assim. Amém? Porque nós temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Veja só, vamos ler com calma. Porque nós temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme. Quer dizer, se alguém não guardar firme a confissão, é porque nunca esteve, é isso que o Escritor está dizendo. Amém? Alguém veio até a frente da igreja e diz: eu creio em Jesus, eu aceito Jesus. Mas se não houver uma perseverança até o fim, se ele der as costas, é porque nunca verdadeiramente ele esteve em Cristo. Amém? Vamos ler de novo. Porque nós temos tornado participante de Cristo. Se de fato, se a pessoa não se confirmar até o fim, ela nunca foi participante de Cristo. É isso que está sendo dito. Até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. O texto diz assim, porque nós nos tornamos participantes. O escritor de Hebreus falou aos seus ouvintes hebreus, amém? Os crentes hebreus, e nos lembra nos dias de hoje que começar na fé é fundamental. Amém? Ninguém vai começar na caminhada cristã sem fé, mas terminar nela é imprescindível. Se começar na fé é fundamental, amém? Terminar nela é imprescindível, ou seja, há realmente uma real necessidade de perseverança. Amém? Há uma real necessidade de perseverança. E qual era o grande problema que eles estavam enfrentando? Qual era a tentação de Satanás sobre os hebreus do primeiro século? Eles estavam sendo pressionados a se esquecer de Cristo e voltar ao judaísmo. Ou então, juntar Cristo com o judaísmo. Amém? Fazer uma mistura. Cristo mais circuncisão. Cristo mais sacrifício de animais. Cristo mais frequentar o templo. E o escritor de Hebreus é usado por Deus para falar: não, apenas Cristo basta. Ele é superior a tudo isso aí. Amém? Ele é superior a Moisés, aos rudimentos do Antigo Testamento, ao sacerdote Levítico. A ele e os seus olhos estejam fixos nele, o autor e consumador da vossa fé. Esse é o trabalho inspirado pelo Espírito Santo que o escritor de Hebreus escreve. E essa perseverança nessa verdade tem que ser não apenas no começo, mas até o fim. Amém? Lembre-se, a fé é dom de Deus. Eu já falei muitas vezes isso aqui na igreja. A fé salvífica é perfeita, nela não há falhas. A fé não é falha, a fé é dom de Deus, que Paulo fala lá em Efésios. Mas nós, os receptores dessa fé, somos sim falhos. Bem? Nós é que somos falhos, não a fé. Bem? E devemos, e a Bíblia vai nos incentivar a isso, amém? Devemos desenvolver a nossa salvação para louvor da glória de Deus. Então a fé que nos é dada, ela é perfeita. Amém? Não há fraqueza na fé, porque ela é um dom de Deus. Mas eu, que sou o receptor dessa fé por graça, amém? Devo sim desenvolver a minha salvação. Não no sentido de que eu sou causa participante da salvação, mas há uma necessidade de perseverança. Amém? E a Bíblia deixa bem claro isso. Olha lá em Filipenses capítulo de número 2. Amém? Porque eu sou falho. Eu posso ainda ter incredulidade na minha caminhada.
E Deus não quer isso, porque entristece o Espírito Santo. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 12. Filipenses 2, 12. Vou repetir: devemos desenvolver a nossa salvação para louvor da glória de Deus. Filipenses 2, 12 diz bem assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com tremor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazem tudo sem murmurações nem contendas, que era muito claro naquele povo que saiu do Egito, né? Murmurações e contendas entre eles. Amém? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros. Mas amém. Veja, aqui está a obra da salvação. Eu tenho que desenvolver a minha salvação. Amém? Mas Paulo, monergisticamente, se podemos dizer assim, atribui o que? A Deus essa perseverança nossa. Vamos ler de novo? Assim, pois, amados irmãos, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Sabe que Paulo aqui está falando que depende de nós a salvação? Não, ele está falando, não se deixe vencer pela incredulidade. Amém? Desenvolva a salvação. Leia mais, busque mais a Deus. Por quê? Porque a garantia está em quê? Em Deus, porque Ele completa. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Que coisa linda é a palavra de Deus. Amém? Muitos, infelizmente, irmãos, provam o Evangelho como se já houvessem atingido o topo. Amém? Não, eu sou o tal. Amém? Sem se preocuparem com o progredir. E o que Pedro fala? Eu vou abrir esse texto para Pedro para o quê? Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador. É uma caminhada de conhecimento, é uma caminhada progredindo. Amém? Graças a Deus por isso, edificando a nossa fé. Por isso muitos são os que desistem. Eles acham que já alcançaram, então acabam desistindo em meio ao curso da corrida. Se podemos dizer que é uma caminhada, uma corrida a nossa vida cristã, ou no próprio início da mesma, ou desviam o seu curso em outra direção. Amém? Por quê? Porque se acham que não precisa desenvolver, eu já sei tudo. Esse é um grande perigo. Amém? Jesus, nosso Salvador, nos alerta sobre esse perigo. Amém? Ele nos alerta sobre esse perigo. E o Escritor de Hebreus está alertando aqui. Vamos ver o que o nosso Salvador fala. Mateus capítulo de número 13. Então, muitos vão se desviar, infelizmente, durante a corrida. Muitos vão, logo no início, também vão desistir. Amém? E muitos vão parecer que estão no caminho correto, no caminho da fé. Mas, na verdade, vão mudar o seu propósito final. E também vão se achar reprovados. Mateus capítulo de número 13, versículo de número 1, diz bem assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Quer dizer, todos se achegaram a Cristo, né? Todos se achegaram à Assembleia dos Santos. Amém? E de muitas coisas que falava, lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Amém? Então a palavra vai ser semeada. Amém? E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comer. Então a semente aí é o que? A palavra, né? Que gera o que? Fé no contexto bíblico. Amém? Mais uma parte caiu à beira do caminho e as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então você vai ver que os discípulos depois vão se achegar a Jesus e perguntar o que significa a parábola.
Amém? Isso vai acontecer lá no versículo de número 18, Jesus vai começar a explicar o que significava essa palavra. Atendei vós, pois a palavra do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, ou seja, o evangelho, né? Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Amém? O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, a recebe logo com alegria. Amém? Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando a angústia ou a perseguição por causa do quê? Da palavra do evangelho, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30. A pergunta que fica é: o que nós desejamos após havermos encontrado a Cristo? Esse é o ponto. Essa é a pergunta que nós devemos fazer. O que nós desejamos? Depois de ter encontrado a Cristo, é mais de Cristo? Se for mais de Cristo, nós estamos no caminho certo. Mas se Cristo não for o principal, quando houver perseguição, irmão, nós vamos desistir de Cristo. Se Cristo não for o principal, nós vamos desviar nossa atenção, mesmo dentro da igreja, para riquezas e outras coisas do mundo. A pergunta é: o que nós desejamos após termos encontrado a Cristo? É mais de Cristo? Nem esse é o problema. Se a posse dele, ou seja, a posse de Cristo, tem por base a fé, não é verdade? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, como o escritor de Hebreus fala. Então devemos permanecer o quê? Firmes nessa posse de Cristo, para que possamos reter a posse perpétua dele, da fé em Cristo. Foi para isso que Jesus se entregou em nosso favor, para que possamos desfrutar da fé. Amém? Ele se entregou por isso, que uma vez que nos foi dada, para que possamos desfrutar da fé, que uma vez nos foi dada, perseverando nela para o momento da nossa morte. Amém? Para o momento da volta de Cristo. Amém? Esse é o ponto. O que é saber morrer? Salomão fala muito sobre isso, né? Chega um momento da nossa vida que a gente vai se preparar para quê? Para a morte. Geralmente jovens não falam isso, né? Jovens estão se preparando para começar a carreira profissional. Mas se alguém aqui alcançar uma certa idade, como a da minha mãe, por exemplo, ela vai estar se preparando para quê? Para viver mais 100 anos? Não, né? Para começar uma faculdade? Não, né? Está se preparando para quê? Para a morte. Quem é que se prepara? Quem realmente está preparado para a morte? Não é aquele que tem a fé verdadeira? É para isso que Cristo morreu no nosso lugar. Amém? Para esse momento. Para o momento do encontro com Ele. Seja na morte ou na sua volta na parousia. Amém? Abre lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Cristo se entregou a nosso favor exatamente para isso, para que possamos desfrutar da fé. Amém? Perseverando nela para o momento da nossa morte. 2 Timóteo, versículo de número 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6. Veja como Paulo fala: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo sabia que ele estava prestes a quê? A morrer fisicamente, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei o quê? A fé, aleluia! Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amém? Paulo não alcançou essa recompensa no sentido, ele não viu a volta de Cristo, mas ele morreu salvo. Por quê? Porque ele guardou a fé, ele desenvolveu a salvação dele. Amém? E é isso que Jesus quer que nós façamos. Amém? Glórias a Deus. Amaram a sua vinda. O que é mais importante para você, irmãos? A partir do momento que você alcançou a Cristo, estou falando aqui de maneira temerosa, tá, irmão? Porque quem nos alcança é Ele. Amém?
Mas quando você encontrou a Cristo, o que você deseja? É a volta dele? Maranata, vem, Senhor Jesus? Amém? Porque isso é guardar a fé. Paulo fala, e também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Que esperança de Paulo é essa? Ele está voltando. Essa é a esperança de todo cristão. A fé é a grande bênção que Deus, nosso Pai, nos dá, irmãos. Amém? É por ela que nos tornamos participantes de Cristo, tanto da sua ressurreição como dos seus sofrimentos. É a fé. Amém? Vamos abrir? Efésios capítulo de número 6. A fé é a grande bênção que Deus Pai nos dá, e é por meio dela, fé salvífica, que nos tornamos participantes de Cristo, tanto da sua ressurreição como dos seus sofrimentos. Efésios capítulo de número 2. Texto famoso, a gente sempre está lendo, versículo 6 e versículo 8. Amém? Fala bem assim. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o verso 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? É a fé que nos torna participantes de Cristo, tanto da sua ressurreição como do seu sofrimento. Filipenses capítulo 1, 29. 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Aleluia! Essa é a maior bênção que Deus nos dá. A fé para ressuscitarmos com Cristo para uma nova vida, novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? E também para participar dos seus sofrimentos. É a fé. Você quer ter uma caminhada cristã como Paulo teve, irmãos, piedosa, estável e livre de oscilações? Você quer ter? Você quer ter uma caminhada cristã piedosa, estável e livre de oscilações? Então se firme no fundamento da fé. Se firme em quem? Em Cristo. Amém? E prossiga com firmeza, desenvolvendo a sua fé, sua salvação, com constância até o fim. Como é que eu vou fazer isso na prática, pastor? Não tem segredo nenhum. Estudando a palavra, vigiando e orando. Não tem pulo do gato, irmãos. Como é que eu vou desenvolver a minha salvação? Lendo a palavra, vindo à igreja, ouvindo as pregações, vigiando em todo o tempo e orando. Essa é a rotina. Eu não estou falando isso para menosprezar, mas é o beabá de todo cristão. Não leia a palavra. Como você vai edificar a sua fé? Como desenvolver a salvação? Eu não vigio, eu não oro. Como? Quer crescer na fé, quer crescer em Cristo, devemos perseverar até o fim, estudando a palavra, vigiando e orando. Versículo de número 15, volte lá para Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Hebreus 3, versículo de número 15 do capítulo 3 vai falar bem assim: enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endereçais o vosso coração como foi na provação. Enquanto se diz, veja, Deus está sempre falando, né? Preste atenção, ao longo de toda a nossa caminhada cristã, a oportunidade de progredir na fé jamais cessa. Amém? Nunca vai cessar enquanto nós estivermos aqui. Amém? Já que Deus nos chama diretamente através da sua palavra. Amém? A fé que nos foi dada deve sempre responder à proclamação do Evangelho. É por isso, irmãos, que é herege. Às vezes eu já vi algumas pessoas falando: não, a pessoa ouve o Evangelho uma vez e pronto, ela não precisa congregar. Porque a verdade é assim. Não é assim que Deus trabalha. Ele sempre vai trabalhar através da pregação do Evangelho. Para quê? Para que a gente possa responder todo dia ao chamamento dele, porque Deus está sempre nos chamando a estar junto dele. Amém? Nos chamando, mesmo já salvos, a nos entregarmos cada dia mais a ele. Enquanto a prática de pregar é contínua ao longo de todo o nosso curso da nossa vida. A fé que nos foi dada deve sempre responder à proclamação do Evangelho, enquanto a prática de pregar é contínua ao longo de todo o curso da nossa vida. Porque quando nós já estivermos lá, aí sim vai cessar toda a pregação. Como Deus vivo nunca cessa de falar com seus filhos, não basta apenas que
que recebamos a sã doutrina com disposição mental, a menos que demos prova de que lhes somos obedientes com a mesma aptidão hoje, amanhã e sempre até o fim da carreira. Aí eu conheço a sã doutrina, hoje, amém, e amanhã. E é até o fim que você vai crer nessas verdades. Esse é o ponto. Versículo 16, 17, 18 diz bem assim: ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Veja só a pergunta, né? O escritor responde: não foram de fato todos, veja que forte isso aqui, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Né? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? O Salmo de Davi, que é o salmo do qual o escritor de Hebreus, inspirado, está tirando essa exortação para os cristãos de Hebreus, para os cristãos de Hebreus da sua época e para nós, amém? Que ele usa, né, que o escritor Hebreus usa, inspirado pelo Espírito Santo para a sua exortação, é a princípio muito duro, né? Veja o que ele fala. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram? Olha, é algo bem duro, né? É como se ele tivesse falando: ninguém conseguiu. Ninguém passou no teste. Podemos dizer assim. Todos que saíram não chegaram a descansar. Amém? Realmente, é duro, porque parece que toda aquela geração se perdeu. Amém? Mas a palavra de Deus deixa claro que no meio daquela multidão de descrentes havia o povo eleito de Deus. Amém? Ou seja, aqueles que realmente temiam a Deus. Amém? O escritor de Hebreus deixa claro isso ao identificar no verso 18, porque ele começa bem duro no 16, né? Ele fala bem assim, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito? Amém? Mas no 18 ele deixa claro que houve uma distinção ali. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Então, no final, a desobediência gerada pela incredulidade também é um ponto fundamental. Amém? Que não permitiu que eles entrassem. Eles foram o quê? Desobedientes. Amém? E esses que foram desobedientes, Deus jurou na sua ira que eles não entrariam no seu descanso. Ora, se havia desobedientes, havia também, com certeza, os obedientes. Amém? Se havia desobedientes, havia obedientes. Como assim? Como o pastor pode falar isso? Vamos conferir na palavra? Números, capítulo de número 14. Então, não foi toda aquela geração que se perdeu, mas realmente, praticamente todos. Amém? Mas houve, e sempre haverá um remanescente fiel. Que coisa linda! Números 14. Amém? Versículo de 1 a 10. Número 14. Livro de Números, capítulo de número 14. Versículo 1. Diz assim: veja, irmãos, Moisés tinha mandado os espias voltaram, amém? E falaram que era muito difícil, que eles não iam conseguir tomar posse daquela terra, que era complicado. Então o povo murmurou. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam os outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E aí veja só: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, e o Senhor se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que manda leite e mel. Como é que o Senhor se agrada do seu povo? O que o escritor de Hebreus fala? Sem fé é impossível
agradar a Deus. Então Caleb e Josué estão apontando aqui para a fé. Amém? Se nós agradarmos a Deus, e falar a terra, se o Senhor se agradar, verso 8, de nós, então nos fará entrar na terra e não nos dará a terra que manda leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes. Ou, o que nos leva à rebeldia? A incredulidade contra o Senhor. E não ter mais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor conosco. Não os temais. Apesar disso, dessa palavra, dessa pregação, dessa exortação de Caleb e Josué, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Então Caleb e Josué conseguiram adentrar. Se você pegar o livro de Josué, ele fala o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Provavelmente a família deles também adentrou. Amém? Tanto a família de Josué como de Caleb. Provavelmente, não vou dar uma certeza, mas como Josué fala isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Preste atenção, irmãos. Não olhe para a grande multidão de evangélicos dos nossos dias. Amém? Ou do nosso país. Na sua grande maioria, incrédulos. Como assim, pastor? Veja só, irmãos. Eu creio que vai curar, eu creio que vai prosperar, eu creio que isso aí é fácil. O contexto aqui é o quê? Salvação. E infelizmente, a grande maioria dos que se dizem evangélicos nos dias de hoje no nosso país, é totalmente incrédulo quando se trata do descanso eterno. Não acreditam que aquele que começou a boa obra final é fiel para terminar. A maioria não acredita. Acha que depende deles e não de Deus. E coloca a sua confiança não em Deus, mas no seu livre-arbítrio, na sua auto-justiça. Rebeldes a grande maioria dos cristãos ou dos evangélicos brasileiros. Mas Deus sempre terá o seu povo no meio dos incrédulos. Um povo que confia totalmente em Deus e que acredita pela fé que sua salvação só está garantida por aquele que não pode mentir e é poderoso para cumprir o que prometeu. Se ele falou, vocês vão ter um descanso eterno. Se vocês têm a vida eterna, apenas devemos confiar. Da mesma forma que ele falou para aquele povo, vocês vão tomar posse da terra. Mas eles viram as dificuldades. Eles viram a perseguição de desistir. Eles viram os fascínios do mundo. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o mundo. Amém? A gente vai continuar aqui no meio do povo de Deus, mas nosso coração vai estar onde? Não vamos. Amém? Mas Deus sempre vai ter aqueles que verdadeiramente vão acreditar unicamente que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Romanos capítulo de número 6. Versículo de número 23. E o que Deus prometeu? Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Preste atenção, irmãos. O dom é o quê? Gratuito. Não pago nada. Não faço nada. Que obras faremos para agradar a Deus? A obra de Deus é que vocês creiam naquele que é Deus. Que Ele é a vida eterna. Jesus Cristo. Aleluia. O salário do pecado é a morte. O que é pecado? Quem não conseguiu entrar? Aqueles que pecaram. Quem não conseguiu entrar? Aqueles que foram rebeldes. Quem não conseguiu entrar? Aqueles que foram desobedientes. Ou seja, não puderam entrar porque foram incrédulos. Não creram na palavra de Deus. Mas o que Deus nos promete? Que gratuitamente, em Cristo, nós teremos a salvação. Aleluia. Quem crê assim é salvo. Quem crê que é o Cristo mais alguma coisa, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer. Esse no fundo é o quê? Incrédulo. Por mais que pareça ser fiel.
No versículo de número 17, o escritor vai falar assim, faz uma pergunta: e contra quem se indignou? Volte lá a Hebreus capítulo 3. Contra quem se indignou? Ele faz uma pergunta, né? 17 ele fala assim: e contra quem se indignou por 40 anos? Preste atenção, irmãos. Deus se indignando. Preste atenção. Deus jamais se irou contra o seu povo sem uma justa causa. E aí eu tenho que lembrar da ira de Deus, né? Que a gente está aprendendo muito do livro de Jonas. Se Deus permitir, no domingo que vem vamos voltar a estudar de novo o livro de Jonas. Amém? Mas como é que a ira de Deus trabalha? A maravilhosa e santa ira de Deus. Contra os incrédulos, contra os ímpios, eternamente. Mas ela também trabalha de maneira misericordiosa, no tempo presente, para trazer o seu povo que se afasta da sua face de volta, que é o que aconteceu com Jonas, o que acontece na história da igreja. Amém? Dessa maneira que Deus trabalha. Paulo deixa claro isso em 1 Coríntios capítulo 10. Amém? Deus nunca se ira contra o seu povo de maneira injusta. Então vamos frisar a ira e misericórdia de Deus para com o seu povo. Paulo deixa claro, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 5, irmãos. 1 Coríntios 10, 5, 6. 10, versículo 5, 6. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, falando a mesma coisa em relação àquele povo. A razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Então Deus se ira. Amém? Como é que Deus se ira? Apenas mandando uma grande tempestade, dificuldade para nós? Não! Quando o Evangelho é pregado, esses exemplos de rebeldia, de incredulidade são expostos a nós devemos responder a Deus com fé, falando: me perdoa, Deus, eu não quero ser incrédulo. Mas se tiver dificuldades, pastor, se vier uma grande tempestade, as circunstâncias da vida, como foi com Jonas, o escritor de Hebreus também nos lembra. Amém? Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 4. Amém? Sempre em relação ao seu povo, é Deus chamando o seu povo à sua presença. Hebreus 12, 4. Amém? Ora, na vossa luta contra o pecado, ou seja, contra a incredulidade que nos leva a pecar, ainda não tendes resistido até o sangue. E estás esquecido da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não permite. Os filhos de Deus são castigados, sim, irmãos, mas não para a perdição, para voltarmos ao Senhor, para a salvação, para a santidade. Hebreus 12, versículo 10 e 13 fala o quê? Pois eles, falando dos nossos pais terrestres, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, que é nosso Pai, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes do quê? Da sua santidade. Aleluia, glória a Deus. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Amém? Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aleluia, glória a Deus. E lá em Coríntios capítulo 7, 10, amém? 2 Coríntios capítulo de número 7, versículo de número 10. Paulo fala bem assim: porque a tristeza segundo Deus produz o quê? Arrependimento para salvação. Aleluia, glória a Deus. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Se Deus te deixar triste, irmão, através de uma pregação, se as circunstâncias do mundo, e você sabe, porque o Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, né? Jonas, quando foi perguntado, falou o quê? Quem é você? De onde você veio? Eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus que está nos céus e criou céus e terra, mar e terra.
causa de mim que essa tempestade veio. Jonas sabia que Deus estava o quê? Irado contra ele, estava tratando ele como juiz, apesar de ser pai dele. Quando isso vier ao seu coração, a tristeza segundo Deus, pode ter certeza da salvação. Já os hipócritas, irmãos, por mais que sejam afligidos por Deus, amém? Nunca se arrependem. Esse é o ponto. Essa é a diferença. Porque aquele povo, durante toda aquela caminhada, Deus castigava, mas eles só acumulavam mais pecado e aumentavam a ira de Deus contra eles. Como já dissemos, a incredulidade é a raiz de toda desobediência contra Deus. O que aconteceu no passado se repete e se repetiu durante toda a história da igreja. Quando uma pessoa ou um grupo de pessoas, por incredulidade, rejeita a posse da terra, amém? Que mana leite e mel, ou seja, dá certeza da salvação. Essa pessoa está rejeitando. Infelizmente, irão seguir, já estou indo para o fim, irão seguir se Deus não tiver misericórdia na sua obstinação. Vão ser obstinados, por mais que Deus chame, por mais que Deus castigue, por mais que Deus repreenda, se não houver fé. Mas o que prevalecer é a incredulidade, mesmo dentro da igreja, a pessoa vai seguir a sua obstinação. Vou repetir. Quando uma pessoa ou um grupo de pessoas, por incredulidade, rejeita a posse da terra, não podemos fugir do contexto. O escritor de Hebreus está falando: não rejeite, a salvação está em Cristo. Ele vai inspirado pelo Espírito. Lembre-se daquele povo que saiu do Egito. Eles tinham a terra que manda leite e mel. Falta um descanso para o povo de Deus. Nós vamos entrar no capítulo de número 4. A terra prometida está aí, a volta de Cristo está aí. Não tem incredulidade. Mas se tiver, irmãos, Deus vai chamar e a pessoa vai só acumular pecado em cima de pecado. Olhem para o cenário brasileiro, irmãos, e vejam bem. Olhem para o evangelho que é pregado e você vai ver essa incredulidade. Parece que não é, mas é. O que é o evangelho da prosperidade, se não incredulidade? O evangelho da prosperidade nada mais é do que incredulidade. Eles querem o mundo, não querem o descanso eterno. E pode vir um pregador sério e falar a palavra de Deus: arrependei-vos porque Jesus está voltando. Eles não querem saber, eles querem o quê? Já falei várias vezes aqui, né? Não estou me alongando, mas facilmente você descobre quem é falso profeta. Já falei, eu só repito as mesmas histórias, não tem muito mais história. Cláudio Duarte com as suas piadinhas lá, aquele herege. Estava orando lá, ele contando a história do lado de um irmão, e ouvi o irmão falando, orando para que Jesus voltasse. E a oração, ouvindo a oração do irmão verdadeiro, ele orou com ele mesmo: Deus, não volta não. Ao contrário, me deu a oportunidade de salvar mais vidas. Quando eu ouvi esse homem falando isso, eu falei: é herege. Que conversa é essa? Todo cristão quer a volta de Cristo e ora pela volta. Maranata, volta, Senhor Jesus. Esse é o apelo da igreja do Espírito, é o clamor. Mas eles querem o quê? O mundo. Se esqueceram. Então a cobiça pelo mundo mostra exatamente que essas pessoas são incrédulas, ao contrário do que parece. Quantos são aqueles que murmuram dentro da igreja? Por quê? Porque querem o mundo. E quando nada dá certo, o que acontece? O mundo. Diferente de Jonas, que reconhece que Deus está castigando a ele, acham ruim quando as coisas não dão certo. O que essa pessoa é? Incrédula. Ela pode até falar de Deus, mas ela está sendo incrédula, ela se esqueceu do propósito final. A terra coletiva. Ou prostituição. Olhem para a igreja brasileira. Olhem para a igreja brasileira. Tudo é misturado com o evangelho, né? Copo d'água, rosa, tudo. Isso é fé? Incredulidade. Não é fé. Pode falar de Jesus, pode andar com a Bíblia debaixo do braço. É incredulidade. Deus pode castigar, Deus pode exortar. Eles vão continuar nas suas superstições pagãs.
se esquecendo da promessa da vida eterna. Que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós aqui. Que nós não venhamos a nos desviar da verdade, da verdadeira fé. Coloque-se de pé, vamos orar.